Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Hoje, dia 9 de outubro de 2025, quando gravo este vídeo, já foi divulgada a assinatura do acordo de paz entre Israel e o Hamas, que terá início neste dia, exatamente hoje, ao pôr do sol em Israel. Oramos a Deus para que este acordo seja efetivo e duradouro, pois ainda existem vozes dissonantes, principalmente entre membros do Hamas. Basta ver a reportagem que saiu em alguns meios de comunicação sobre o porta-voz da Palestina defendendo a continuação do conflito. De qualquer forma, estão ocorrendo manifestações de alegria e regozijo pelo mundo com a perspectiva desta paz. A questão maior é que se a paz, efetivamente ocorrer, e mais uma vez clamamos a Deus para que ela seja efetiva, a esquerda mundial perderá mais uma de suas bandeiras de luta ideológica. As pautas woke, que tratam das questões de gênero, politicamente correto, família, religião, etnia e outras, já se foram ou estão perdendo força pelo mundo. E, igualmente, as agendas climáticas estão perdendo tração entre as nações, principalmente quando a realidade se impõe, especialmente na Europa, com a ideia da transição para energias limpas, e a Europa se vê em uma crise energética sem precedentes. A agenda de defesa da Palestina era talvez uma das últimas pautas de relevância mundial. Basta ver o número de manifestações que ocorreram ao redor do mundo combatendo a ação de Israel, que era meramente de autodefesa, contra o massacre perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, onde milhares de israelenses foram mortos pelos terroristas islâmicos do Hamas. Essas manifestações de desaprovação contra Israel, que fazem parte da pauta da esquerda, ocorreram entre 8 e 15 de agosto e ainda no mês de setembro, no Reino Unido, na Grécia, em Portugal, nos Estados Unidos, nas Filipinas, na Malásia, Paquistão, África do Sul, Argentina, inclusive no Brasil e outras nações. Neste vídeo, quero mostrar um fato que pouco foi divulgado pela grande mídia internacional, o que demonstra o quanto esta preocupação com Gaza não passa de narrativa para servir aos interesses da agenda da esquerda e do globalismo internacional, capitaneado, entre outros, por instituições supranacionais como a ONU. Há um massacre muito maior ocorrendo entre cristãos no mundo, mas como não dá ibope, assim como a causa palestina, fica restrito aos cantos de páginas dos jornais mundiais. Então, se você quer conhecer isto, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Então, a reportagem que eu quero compartilhar é do jornal A Gazeta do Povo, de quarta-feira, 8 de outubro, que é exatamente hoje. Hoje saiu essa matéria hoje nesse jornal. O autor é o conhecido pastor Franklin Ferreira. Quem o conhece é um cara muito famoso na internet. Ele tem canal na internet, tem livros escritos. Eu já li um livro dele já. E ele escreve por A Gazeta do Povo. E o título da reportagem, da matéria que ele escreveu, é O Massacre Silencioso, a perseguição do Boko Haram aos cristãos nigerianos. Ele escreveu no dia 2/10 o artigo. O artigo é do dia 2. Dia 8 hoje é o dia que eu estou vendo a reportagem, Mas foi no dia 2, que também faz pouco tempo, foi a semana passada,
tem uma foto, né, do enterro coletivo de fazendeiros cristãos massacrados pelo Boko Haram em Zahma Mari em 2020. Isso foi em 2020. Essa foto, né? E daí o texto que o pastor Franklin escreve é: em meio às vastas savanas e florestas do nordeste da Nigéria ecoam gritos de terror que o mundo prefere ignorar. Imagine uma manhã como qualquer outra em um pequeno povoado cristão no estado de Borno. Famílias se reúnem para orar, crianças brincam ao redor de uma igreja humilde de barro e o sino toca chamando para a missa. De repente, o rugido de motos e o estalo de tiros rasgam o ar. São os jihadistas do Boko Haram, os que proíbem o conhecimento ocidental e, acima de tudo, a fé em Jesus Cristo. Eles não vêm para roubar, vêm para exterminar. Mulheres são violentadas, homens são degolados, crianças são queimadas vivas em suas casas. Corpos mutilados jazem nas ruas e as chamas devoram a cruz, que simbolizava a fé e a esperança. Isso não é ficção apocalíptica. É a realidade cruel que se repete há mais de uma década na Nigéria, o epicentro global do martírio cristão. O ódio muçulmano. Apenas nos primeiros 8 meses deste ano, mais de 7.000 cristãos foram assassinados por sua fé neste país africano, tornando-o o lugar mais perigoso do mundo para os seguidores de Jesus Cristo. Em média, 30 fiéis são massacrados diariamente, um número que supera qualquer outro conflito religioso contemporâneo. O Boko Haram, fundado em 2002 por Mohamed Yusuf e revitalizado sob Abubakar Sekal, não esconde sua agenda: estabelecer um califado islâmico sunita radical inspirado na Sharia mais extrema e erradicar qualquer vestígio de cristianismo ou secularismo. Sharia são as leis muçulmanas, né? A lei islâmica, lei religiosa, né? Seus ataques são meticulosos, seletivos. Igrejas são demolidas com explosivos caseiros e pastores são sequestrados e decapitados em vídeos de propaganda que circulam nas redes sociais. Recentemente, em 19 de setembro de 2025, o padre Matthew Eya foi assassinado a tiros ao retornar à sua paróquia em Nusuka. Ele foi um dos muitos clérigos caçados como presas pelos islamitas. Seu crime? Pregar o evangelho em terras onde a cruz é vista como uma afronta a Alá. Esses massacres não são isolados, são parte de uma campanha sistemática que remonta a 2009, quando o Boko Haram iniciou sua insurgência sangrenta. Desde então, mais de 52.000 cristãos nigerianos foram mortos, 3,1 mil apenas em 2024. A milícia Fulani, composta por pastores nômades muçulmanos armados, aumenta o terror com invasões de fazendas cristãs no cinturão médio do país, alegando disputas por terra, mas na verdade impulsionada por um jihadismo étnico-religioso. Vilarejos inteiros são incinerados, como quando 110 agricultores cristãos foram executados em Zahma Mari em 2020. Mulheres e meninas enfrentam o pior. Mais de 2.000 foram sequestradas desde 2014, forçadas a conversões islâmicas e casamentos forçados, ecoando o destino das 276 meninas de Chibok, cujo resgate o mundo prometeu e esqueceu. Esse caso do Chibok, saiu isso uma matéria na Deutsche Welle, vocês vão ver na tela aí, Meninas de Chibok na Nigéria, o que aconteceu há 10 anos. A matéria é de 2024,
mas o caso aconteceu em 2014. Há 10 anos, 276 meninas foram raptadas do dormitório da sua escola em Chibok, no nordeste da Nigéria. Os raptos ainda ecoam hoje, ecoam. E foi na noite de 14 de abril de 2014, dezenas de combatentes do grupo militante islamista Boko Haram invadiram um dormitório escolar de meninas na remota cidade de Chibok, um pequeno enclave cristão no norte da Nigéria de maioria muçulmana. As 276 alunas com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos foram conduzidas sob ameaça de armas através da floresta para caminhões que as aguardavam. Depois os militantes terem incendiado os edifícios da escola. Poucas horas depois dos raptos, 57 meninas conseguiram fugir. Algumas esconderam-se nos arbustos, outras saltaram enquanto eram conduzidas durante aquela noite escura na floresta de Sambisa, que se tinha tornado esconderijo do Boko Haram. Uma das que conseguiram fugir contou à organização não governamental Human Rights Watch que um dos sequestrados perguntou às alunas do caminhão, perguntou às alunas do caminhão, que tipo de conhecimento procuram aqui na escola? Como vocês estão à procura de uma educação ocidental, nós estamos para combater isso e ensinar-vos os caminhos do Islão. O nome do grupo militante Boko Haram é traduzido como a educação ocidental é proibida. Então esse é o caso que o Franklin comenta na matéria, né? Falando que o povo, quando aconteceu isso, disseram que iam recuperar e se esqueceu disso daí, já se passaram 11 anos e ninguém fez nada. Elas foram sequestradas e continuam sequestradas. Então, continuando aqui na Gazeta do Povo, enquanto Boko Haram continua seu genocídio, sim, genocídio, as manchetes globais calam. E continua. Não há judeus envolvidos. Como cristãos, vemos nisso não apenas uma imensa tragédia humana, mas o cumprimento profético das Escrituras. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso é 2 Timóteo 3,12. Os mártires nigerianos se alinham aos heróis da fé de Hebreus 11, que foram perseguidos e assassinados por sua fé no Senhor. Sua resiliência inspira. Mesmo sob a ameaça de assassinato ou degradação, eles constroem igrejas clandestinas, batizam novos convertidos e cantam hinos de louvor ao Deus uno e trino em meio à insegurança e ao medo. Mas onde está o eco dessa coragem no Ocidente? Onde está a voz dos nossos irmãos em Cristo que deviam clamar por justiça? Aqui reside a ferida mais profunda desse martírio na Nigéria, o silêncio ensurdecedor da mídia ocidental. Enquanto Boko Haram continua seu genocídio, sim, genocídio, como reconhece até o comediante ateu Bill Maher, que em seu programa recente denunciou, aspas para ele, é muito mais um genocídio do que o que está acontecendo em Gaza, fecha aspas. As manchetes globais calam. Quantas reportagens na CNN, na BBC, no New York Times, na Globo, na Folha de São Paulo foram dedicadas a esses 7.000 mortos em 2025? Uma fração ínfima, perdida em notas de rodapé sobre eventos isolados, conflitos étnicos ou instabilidade regional. Maher, em um raro momento de lucidez, apontou o dedo. Não há judeus envolvidos, então ninguém se importa. Em junho de 2025, o arcontes do patriarcado ecumênico, que são leigos reconhecidos por sua dedicação à defesa da fé ortodoxa, ao serviço da igreja e ao apoio do patriarcado, denunciaram o ensurdecedor silêncio da mídia ocidental diante da perseguição aos cristãos.
Segundo eles, esse silêncio não apenas destoa da gravidade da situação, mas também aprofunda a invisibilidade das vítimas e enfraquece a pressão internacional em favor da liberdade religiosa. Por que esse silêncio? Porque o jornalismo moderno, impregnado de um secularismo progressista, teme ofender o Islã radical. Criticar o Boko Haram seria islamofobia, um pecado imperdoável na catedral da correção política. Em vez disso, priorizam-se narrativas que se alinhem ao multiculturalismo vazio, ignorando que a Sura 929 do Alcorão ordena a subjugação dos infiéis, cristãos incluídos. A mídia global destaca incessantemente a guerra em Gaza, movida por um claro desprezo por Israel e um antissemitismo crescente, enquanto ignora a perseguição generalizada contra judeus e cristãos em todo o mundo. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu o sul de Israel. Em poucas horas, 1,2 mil judeus foram assassinados, o maior massacre de judeus desde o Holocausto. O grupo, braço do jihadismo global, assim como o Boko Haram, embora com agenda própria, expôs sua face brutal. Desde então, o antissemitismo disparou em todo o mundo. Incidentes de ódios aumentaram 400%, com sinagogas vandalizadas, universitários judeus hostilizados em campos americanos e um recorde histórico de crimes de ódio religioso no Reino Unido, segundo a BBC. No entanto, a resposta global é enviesada. Enquanto alguns condenam timidamente o antissemitismo, outros celebram ou justificam histericamente o Hamas, com manifestações pró-Palestina ganhando apoio descarado no Ocidente. Judeus e cristãos enfrentam um desprezo crescente, frequentemente minimizado ou ignorado. Guerra espiritual. Enquanto isso, os cristãos nigerianos são massacrados sem qualquer atenção. Desde 2009, 52 mil foram mortos em ataques equivalentes a 43 massacres como o 7 de outubro. Mas a mídia ocidental permanece em silêncio. Não há protestos nas capitais ocidentais, hashtags virais ou resoluções da ONU. Por quê? Do ponto de vista cristão, a resposta é clara. O Ocidente, agora dominado por uma agenda laicista, só se mobiliza para atacar os judeus, alimentando narrativas antissemitas que demonizam Israel. Já os cristãos nigerianos, 99% africanos negros, vários descendentes de escravos libertos, em grande parte Igbos, muitos Yorubás do sudoeste e várias minorias étnicas do centro do sudeste, são irrelevantes para a mídia e os governos ocidentais, pois não há judeus para culpar. O relatório USCIRF de 2025 confirma condições pobres de liberdade religiosa na Nigéria, com governos tolerando os ataques cruéis contra cristãos. Assim, o sofrimento de cristãos nigerianos é tratado como secundário, ofuscado por narrativas que favorecem outras causas. Essa hipocrisia das elites ocidentais revela uma luta espiritual mais profunda. Como alertou o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. O Boko Haram é um instrumento de Satanás, mas a mídia ocidental é sua cúmplice involuntária, espalhando trevas ao tentar apagar a luz de Cristo. Pastores nigerianos, como relatado por Portas Abertas, afirmam que fiéis temem até se reunir para o culto,
enquanto no Ocidente igrejas vazias debatem liturgia inclusiva ao invés de orar pelos mártires. No X, que é o antigo Twitter, vozes isoladas clamam como Rob Schneider e Emeda Neuabbaraosha, deve ser isso, denunciando o massacre ignorado, mas o algoritmo enterra essas postagens. Enquanto isso, publicações antissemitas ou pró-Hamas viralizam, alimentando ainda mais o ódio. Aspas de novo aquilo, né, que ele disse, o Boko Haram é um instrumento de Satanás, mas a mídia ocidental é sua cúmplice e involuntária, espalhando trevas ao tentar apagar a luz de Cristo. Como cristãos, não podemos nos contentar com indignação passiva. A Bíblia nos manda: lembrai-vos dos presos, como se juntamente estivesseis presos, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Isso é Hebreus 13:3. Devemos confrontar essa seletividade moral pressionando governos por sanções ao Boko Haram, como as recomendadas pelo Parlamento Britânico em 2024. Devemos expor o viés midiático, boicotando veículos que ignoram nossos irmãos. Mas, acima de tudo, devemos voltar às raízes da fé, a oração que consola em meio à dor, dá firmeza diante da perseguição e crê na vitória de Cristo sobre as trevas. Irmãos em Cristo, esse é o nosso chamado. De joelhos, clamemos ao Pai por proteção aos cristãos da Nigéria, pela conversão dos perseguidores e pelo despertar das nações. Que o sangue dos mártires não seja em vão, mas se torne um clamor celestial por justiça. Oremos pelos clérigos e por suas comunidades. Oremos pelos cristãos sequestrados de Chibok. Oremos para que o Boko Haram encontre o príncipe da paz. Caso rejeitem, encontrarão o Verbo de Deus que virá em glória para julgar com justiça e derrotar de forma definitiva todos os seus inimigos. Unidos à sombra da cruz, sejamos a voz que o mundo insiste em calar, e que lembremos da comovente oração do mártir Policarpo de Esmirna. E ele cita então a oração. Aspas, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e bendito Filho, Jesus Cristo, por meio do qual recebemos o conhecimento de ti. Deus dos anjos e das potências, de todos os seres criados e dos justos que vivem em tua presença. Eu te bendigo por me achares digno deste dia e desta hora, para que o teu nome eu tome parte no número dos mártires, no cálice de teu Cristo, para a ressurreição, a vida eterna da alma e do corpo, da incorrupção do Espírito Santo. Que eu seja recebido entre eles naquele dia como um sacrifício rico e aceitável diante de ti, que és o Deus fiel e verdadeiro. Por isso eu te louvo por tudo, te bendigo e te glorifico por meio do sumo sacerdote, eterno e justo, Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual contigo e com o Espírito Santo seja a glória agora e nos séculos futuros. Amém. Essa foi a matéria, um artigo primoroso do Franklin. Quem não conhece, essa é a foto dele, uma pequena biografia do autor do texto. E essa era a matéria que eu queria mostrar para vocês. Como podemos ver, Boko Haram, o ISWAP e milícias Fulani compartilham uma motivação ideológica semelhante à do Hamas, qual seja a imposição de uma visão radical do Islã e a rejeição do Ocidente. O Boko Haram e o ISWAP têm como objetivo a criação de um califado islâmico na África Ocidental com base na Sharia, que é a lei religiosa maior do Islã.
O Hamas, embora focado na Palestina, também busca a expansão da influência islâmica e rejeita valores ocidentais. Ambos os grupos utilizam a violência contra cristãos, contra judeus e até, pasmem, contra os próprios muçulmanos mais moderados. A mídia ocidental frequentemente silencia sobre os massacres cristãos na África, enquanto amplifica narrativas pró-palestinas, criando um viés claramente perceptível. Não sou apenas eu quem fala isto. Eu vi este mesmo tema em outras fontes e eu vou deixar isto no link na descrição deste vídeo, no site do Portas Abertas, na Gazeta do Povo, e pasmem, uma entrevista que uma pessoa chamada Mossab Hassan Youssef, que é ninguém mais, ninguém menos do que o filho de um cofundador do Hamas, que deixou o Hamas, se tornou um cristão e hoje mora nos Estados Unidos e escreveu um livro contando esta história interna do Hamas. Eu estou lendo esse livro também para poder municiar os nossos próximos vídeos, quando vamos continuar tratando deste assunto. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a origem do nome Palestina e o mito do povo palestino, para demonstrar que o termo Palestina é uma construção histórica e política, não é uma identidade étnica original. Mas o principal é que, ao final disso, no último vídeo, nós vamos ver o tema crucial destes vídeos, que é o Hamas e a guerra contra o Ocidente. Não apenas do Hamas, mas do Islã de um modo geral, baseado exatamente neste livro do Mossab Hassan Youssef. Ele é um filho de um cofundador do Hamas e ele mesmo afirma que o grupo não quer apenas destruir Israel, mas dominar o Ocidente. Então, nos próximos vídeos, nós daremos continuidade a este nosso tema e pedimos que Deus abençoe a nós e a este mundo. E até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.